Sejam bem-vindos, que nosso Mestre Jesus esteja conosco e possamos nos sentir envolvidos pela sua paz. É muito importante que compartilhem com seus amigos, com seus familiares a nossa reunião, com aqueles que vocês acham que poderão aproveitar. E no final, se vocês gostarem, dar aquele like, aquela mãozinha, para que assim o YouTube possa manter por mais tempo a gravação e ser disponibilizada para mais pessoas. Vamos dar início à nossa reunião, lembrando que nós estudamos os temas do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, alternadamente. Nessa ocasião, o nosso estudo será sobre o Evangelho, no tema Meu Reino Não É Deste Mundo e Ponto de Vista. E nosso expositor será o companheiro do lar de Teresa, amigo de ideal espírita, João Aparecido Ribeiro, muito conhecido de todos vocês, com certeza. João, é muito bom tê-lo conosco. Sua saudação inicial. Pois bem, Anny, a minha alegria de poder estar com vocês. E os nossos amados ouvintes, mesmo dentro dos que estão dando assistência, os seguidores pelo YouTube, né? A nossa satisfação de poder estar dirigindo a mensagem desta noite com vocês aí, ok? Obrigada, João. Então, nós vamos passar a leitura da nossa página inicial. O título é Transitoriedade. E temos em epígrafe uma palavra que está no Evangelho de Paulo, aliás, de carta de Paulo aos Hebreus. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentam os loucos que disputam até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades da marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem moldura de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 72, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Envolvidos então por essa mensagem, que já nos faz a ligação com o plano mais alto, com as palavras de Emmanuel, vamos colocar na nossa tela mental a doce figura de Jesus, fazendo a nossa oração inicial. Querido Mestre, aqui estamos reunidos em Teu nome para mais um momento de estudo e de reflexão sobre os Teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que possamos ter a ajuda dos Teus benfeitores que sempre estão conosco para melhor entendermos as lições que nos são trazidas. Sempre tão importante recordar os Teus ensinos, já dessa mensagem, que sempre nos trazem modelos e experiências para a nossa vida material, a nossa vida do dia a dia, visando sempre o plano maior.
Abençoa-as a todos nós neste momento, Senhor. Envolve o nosso companheiro na tua inspiração para que ele possa trazer o seu conhecimento que generosamente vem repartir conosco. Assim, Senhor, que seja em teu nome, em nome dos benfeitores amigos da nossa casa e, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar início à nossa reunião. Vamos então envolver nosso companheiro João Aparecido nas nossas melhores vibrações, carinhosamente. A palavra é sua, João. Obrigado, Aninha. Então, como a nossa querida Ana já divulgou, nós estamos encarregados hoje de desenvolver o raciocínio em termos de um tema de alta relevância, denominado ponto de vista. E está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, nos itens 5 e 7. É importante nós raciocinarmos que ponto de vista é algo tão comum no nosso relacionamento. Cada pessoa tem seu ponto de vista. É algo assim pessoal, individual, que é calcado na sua própria experiência, no seu modo de ser, de agir. E algumas vezes, para não dizer quase sempre, esse ponto de vista, muitas das vezes tangido por um aspecto de vaidade, de orgulho, né? Ah, meu ponto de vista tem que ser respeitado. Então, nós temos que observar que nessa colocação dessa expressão ponto de vista, está inclusa a opinião própria de cada pessoa. Então, eu tenho minha opinião. Então, se eu tenho a minha opinião, é o meu ponto de vista sobre o assunto que esteja abordando. É óbvio que cada um tem o seu ponto de vista, mas o objetivo da doutrina espírita é exatamente, de uma certa forma, oferecer base, sustentação, para que nossos pontos de vista caminhem, progridam, desenvolvam, evoluam. E então, cada um tem um modo particular de entender, de julgar ou perceber alguma coisa, baseado na sua experiência, na sua instrução. Então, podemos observar que a opinião de A, B ou C pode ser contrário ou favorável às propostas que são apresentadas. Essa é a liberdade de que cada um desfruta, é o uso do seu próprio livre-arbítrio. Mas na formação do ponto de vista, e é óbvio que a doutrina espírita, como sendo o ensinamento que o mestre nos legou, parte de convergir para o mesmo objetivo, que é a nossa evolução, o nosso progresso. Então, formação do ponto de vista dentro da ótica que a doutrina espírita nos apresenta. Vamos ver quais são os elementos que são oferecidos para o nosso raciocínio, para o nosso discernimento. Então, vamos raciocinar desde que estejamos entendendo o que esteja sendo apresentado. E na medida que a gente tem um entendimento do assunto apresentado, consequentemente vem a compreensão, que vai depender do nosso discernimento. Então, começamos a observar a primeira advertência plausível, ampla e geral. Vamos encontrar exatamente na carta de Paulo aos Tessalonicenses. É a primeira carta a eles. Está lá contida no capítulo 5, versículo 21 dessa carta. E ele nos dá uma orientação aos Tessalonicenses, mas para nós é atualíssimo. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Então, temos a liberdade de analisar tudo que cai diante de nós, e ao fazer essa análise, aí entra a nossa experiência, o nosso conhecimento, a nossa vivência, para saber se aquilo é prejudicial, se aquilo é favorável e é bom. E então a gente pode fazer essa seleção. Então, a primeira advertência é Paulo que nos dá. Porém, quando nós entramos, então, a fazer uso dessa advertência de Paulo, examinar tudo e reter o que é bom, e também a formação da nossa opinião, do nosso ponto de vista, na atualidade, nós estamos, assim, relativamente sufocados pela avalanche de informações. Vivemos uma época sui generis, com a facilidade da informática, a mídia, a internet, e vai por aí afora. Então, hoje, poucas pessoas vão no dicionário olhar alguma coisa, entra num site de busca aí, é uma avalanche de explicação que a pessoa não consegue absorver na íntegra o que tem ali.
E ela deve selecionar realmente o que seja coisa boa e descartar. Quem já tem alguma vivência, tem alguma experiência, maturidade, então tem em si o elemento que favorece fazer essa seleção. A nossa pergunta, o nosso questionamento vem em relação aos jovens. Esses que hoje estão vivendo uma nova fase, principalmente essa fase da instrução, em que nós estamos observando que nem sempre esta fase da instrução está sendo tão adequada como deveria ser para a época que nós estamos vivendo. Então, nós que temos uma bagagem anterior, temos elementos de referência para fazer análise e chegar à conclusão. Agora, chegar à conclusão dessa avalanche de informações, ou dar uma ordem nessas informações, segundo o nosso critério, nosso interesse, nosso objetivo, temos já uma informação para isso. Mas essas jovens, as crianças estão chegando, né, com uma mente totalmente aberta. E então eles vão ter que também passar pela experiência de formação da sua própria opinião, para poder fazer a seleção dessas informações. Então, como nós temos exatamente essa oportunidade, vamos raciocinar se a nossa base atualmente é segura para fazer essa avaliação das informações que chegam até nós e fazermos joirar essas informações, fazer como Paulo diz, examinar todas as coisas e chegar à conclusão se ela é boa, se ela é ruim, se ela é negativa, se ela é positiva. Qual é a referência que nós tomamos por base? A primeira, todos nós dispomos dessa fonte, parte da primeira revelação. A primeira revelação, vamos observar que veio exatamente onde tinha condições desta semeadura, dessa árvore, crescer e dar os frutos esperados. Estamos nos referindo à primeira revelação. A primeira revelação exatamente veio num povo onde representava a época uma ilha de monoteísmo cercada por um mar de politeístas. Então, ali vem a revelação de que esta visão de que tudo que nós observamos, que nos cerquem a nós mesmos, somos produto de um ser superior supremo. E aí entra a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? É a inteligência suprema e causa primeira de tudo. Então, isso está calcado porque na primeira revelação vem a revelação de Deus como sendo realmente o Senhor. E aí perdurou durante séculos, esperando o quê? A maturidade. Mas aquela legislação primeva recebida por Moisés, os 10 mandamentos, um código divino, é óbvio que foi feita uma adaptação para o seu povo. Era um povo recém-saído do cativeiro do Antigo Egito, com usos e costumes incorporados, e a grande e dificílima tarefa de Moisés foi conduzir esse povo através do deserto e prepará-los para a terra prometida. E aí ficamos raciocinando várias vezes. Hoje, com o avanço da tecnologia, da ciência, o satélite nos demonstra a área em que eles se deslocaram. E então, durante aquele período longo que eles transitaram pelo deserto, daria para eles darem tantas idas e voltas naquela distância, dá a impressão que andaram em círculos. Mas, na realidade, havia necessidade desse espaçamento para que, assim como Moisés, que conduziu o povo, não entrou na Terra Prometida. Então, aquela geração que saiu lá do cativeiro, como escravos do Egito, essa geração não chegou na Terra Prometida, ficou pelo caminho no deserto. Chegou lá uma nova geração. Então, não tiveram realmente as experiências do cativeiro e foram disciplinadas, preparadas para ingressar na Terra Prometida. Aí, as referências que eles tinham eram exatamente o que era administrado por Moisés como um legislador, como educador, baseado no Decálogo, mas adaptado pela sua legislação civil, o Pentateuco mosaico, os 5 livros de Moisés, de um rigor que qualquer pessoa que conheça aí realmente o Velho Testamento, vai conhecer lá os livros de Moisés, vai ver que realmente lá está os ensinamentos no Decálogo, né? E para obedecer aquilo, ele colocava a pena de talião. Por exemplo, lá, não desejar a mulher do próximo, um dos mandamentos. E então, quando alguém tivesse realmente desejando a mulher do próximo, dali
partisse para o adultério, ambos surpreendidos, eram exatamente lapidados, eliminados a pedradas. Então, e contrariando isso, até o quinto mandamento, não matarás. Mas essa legislação visava disciplinar o povo. Então, sem questionar esses contrastes, que não é o nosso objetivo, mas ali estava formando uma nova visão, estava em formação uma nova opinião, agora sim, para ingressar na terra prometida. Com esta primeira revelação, chega a nós exatamente o que Jesus resgata, que são exatamente os ensinamentos contidos nos 10 mandamentos. E ele diz: não vim destruir as leis, mas dar-lhe cumprimento. E ele então vem resgatar o primeiro mandamento, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ele em si enseja, fazendo uma síntese dos 10 mandamentos, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então ele faz essa síntese magistral, digna realmente de um Messias. Aqui estão reunidas as leis e os profetas. Porque se nós amarmos a Deus acima de tudo, é onde nós estamos exatamente naquela espécie de nós estamos considerando a origem do Criador. De uma certa forma, atendendo a esse mandamento supremo, vamos dizer. Porém, ao povo realmente conduzido por Moisés, seria muito mais fácil, como a gente vê na época atual, ainda haver um resquício de um choque, né? Em algumas denominações aí, de algumas igrejas, diz que devemos ainda, nos dias de hoje, sermos tementes a Deus. Por quê? Um Deus tão rigoroso como Moisés apresentou, não tinha como amar, era temer realmente, porque se cometesse a transgressão das leis, estaria perdendo a vida. Então, Jesus resgata. Deus é nosso Pai. Então, uma imagem da paternidade divina. E aí deveremos realmente viver o amor. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Então, ele passa a ser o exemplo vivo do amor. Aí é que está a grande vertente do messianato de Jesus. Uma nova visão, uma nova concepção dentro das leis que Moisés recebeu no Decálogo, mas adaptada a 20 séculos à frente, e não só para o povo, que era uma ilha de monoteísmo. Agora vem para que isso pudesse chegar aos gentios, fora daquele povo chamado de o povo escolhido. Então, existe todo o estudo sobre essa expansão. E nós partimos de uma citação de Paulo, exatamente de examinar tudo e reter o que for bom, essa carta aos Tessalonicenses, mas porque ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Então, nós somos enquadrados como sendo gentios, mas o ensinamento de Jesus foi aberto a toda a gentilidade. E somos convocados a ele a amarmos uns aos outros como ele nos ama, ele, Jesus. Então, ele vem nos trazer a segunda revelação, sintetizando os 10 mandamentos. E ele exemplifica o amor. Eu vim para que tenhas vida, vida em abundância. E ensina. Quando é que ele ensina? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se ele é o caminho, temos que trilhar o caminho que é ele. E ele por quê? Porque ele, além de ser o mestre, ele também, com exclusividade, ele dá o exemplo de como assim agir. Então, ele demonstra a nossa imortalidade. E aí é outro aspecto muito importante. Porque quando ele foi crucificado, aquela visão assim, tiraram a vida de Jesus, ele morreu. Não, não morreu. No mecenato dele está ali exatamente a mensagem da imortalidade. Por quê? Ele dissera alguns dias antes: destruam este templo e em 3 dias edificarei outro. Pensaram que era o templo de Jerusalém, mas ele se referia ao corpo físico, que é o templo da alma. Cada um de nós recebemos, por dádiva divina, este corpo que nós usamos, que não é nosso, está por empréstimo. Nós vamos devolvê-lo quando chegar o momento de deixar a vida orgânica e retornarmos à nossa pátria de origem, que é a vida espiritual. Então, assim sendo, ele demonstra a nossa imortalidade,
quando ressurge no terceiro dia. E ele dissera, como eu disse ainda há pouco, que destruam o templo e eu construirei outro. E em 3 dias construirei outro. E quando completou 3 dias, era domingo de Páscoa, e ele não ressuscita, porque ele dissera, eu construirei outro. Então não é o mesmo corpo biológico. Então ele constrói outro. Ou seja, na linguagem que nós chamamos de doutrina espírita, e o perispírito, e Paulo já usou a expressão, morre o corpo físico, surge o corpo espiritual. Então ele surge em corpo espiritual, tanto que Maria de Magdala não o reconhece de pronto. E aí ela está pranteando, ele pergunta, por que choras, mulher? Porque levaram o corpo do meu Rabone. Quando no domingo de Páscoa, ela e mais 2 senhoras vão lá para cuidar do corpo. Já não está lá, o sepulcro aberto, a pedra rolada e vazio. E depois desse diálogo, de repente ela o identifica e reconhece e levanta-se, como se fosse abraçá-lo. Rabone! Ele diz, não me toques, porque ainda não fui o pai. Para que ela não sofresse a decepção de ali sentir, não era o corpo de carne, como ela vira na sexta-feira, na crucificação. Então, e vai dar a mensagem. Então, ele replica essa aparência, esse ressurgimento. Ele não ressuscitou. Ressuscitar seria voltar ao mesmo corpo. E ele dissera, não vim destruir as leis, mas dar-lhe cumprimento. E a lei biológica, ele também dá o cumprimento. Então, ele daí nos dá exatamente essa demonstração. Convive com seus discípulos por várias oportunidades. Uma vez Tomé está presente, outra vez não está presente, a primeira não está, e ele então diz, só gritaria se tocasse as chagas de Jesus. Na segunda vez ele está presente, e aí então Jesus diz, toque, venha Tomé, toque. Não, Senhor, não há necessidade, estou vendo, estou ouvindo. Tomé, toque, aí vai, toca a chaga. E Jesus então lança uma expressão para o futuro. Tu creste porque viste, ouviste e tocaste. Bem-aventurados que não viram, não ouviram, não tocaram e creem. Hoje, na atualidade, nós não temos como tocar Jesus fisicamente, mas temos todas as informações e os ensinamentos que ele nos ministrou e os testemunhos. Então, aí, como se fortaleza o nosso raciocínio, a nossa reflexão, isso vai dando estrutura para a formação do nosso ponto de vista. Prossegue ele, então, depois nos seus ensinos. Fala muito, mas naquela época não era possível realmente aprofundar. E ele promete que, se eles o amassem e guardassem os ensinos, rogaria o Pai, e ele enviaria um outro Consolador. E eis que então, quando nós, a humanidade, já atingimos um nível de raciocínio, de entendimento, eis que ele envia o Consolador prometido. E é um momento em que toda a humanidade estava, de uma certa forma, questionando a existência de Deus, questionando a proteção divina, porque tanto sofrimento, tanta dor, se existe Deus, por que não resolve isto? Então, questionando realmente a bondade divina, a justiça, etc. E quem pergunta, quer respostas. E aí nós recebemos o Consolador, prometido por Jesus, em forma de perguntas e respostas. E nós começamos a observar que, dentro desse aspecto, vem estabelecer os fundamentos para a formação da nossa opinião, partindo exatamente dos pontos fundamentais. Abre ali os 5 pilares que a doutrina espírita nos apresenta. O primeiro pilar vai partir exatamente do que Jesus nos ensinou. Deus é nosso Pai. É a pergunta número 1, como já dissemos. Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. O segundo ponto fundamental somos nós. Nós não somos corpos perecíveis. Ele deu a prova que nós deveremos realmente seguir o caminho que é ele. Vinde a mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou venha ao Pai, será o caminho, venha ao Pai. Então, seguindo os ensinamentos de Jesus, que é o exemplo de amor, de fraternidade, nós estamos caminhando celeremente
formando a nossa opinião, e nessa sequência, nós vamos ver como é que ele ratifica. Ratificando seus ensinos, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, nos dias atuais, com a grande contribuição da ciência e a vulgarização da doutrina espírita, torna-se realmente a possibilidade de ampliar os ensinamentos de Jesus de uma forma mais palpável, quase palpável. E temos esse advento da mídia que favoreceu a divulgação da vinda do Consolador, que passou durante o período em gestação dentro dos núcleos espíritas, das casas espíritas, como se houve um momento de gestação. Para o momento de sair primeiro, houve o boom da informática, da mídia, mas nós continuamos tímidos ainda em nossas casas, em nossos centros, um processo como de laboratório, de amadurecimento, para que pudéssemos também, no dizer de Jesus, nos tornássemos, como os discípulos, cartas vivas do Evangelho. Porque se as palavras convencem, só o exemplo arrasta, dizem os autores espirituais. E vindo com a terceira revelação, então, o Consolo Prometido, a doutrina espírita, vem para eliminar a mínima dúvida que possa restar acerca da nossa imortalidade. Essa imortalidade que Jesus demonstrou que ele a possuía. Ele demonstrou essa imortalidade. Demonstrou a imortalidade também em relação aos dois profetas que estiveram realmente naquele instante da transfiguração, referimos a Moisés e Elias. Foi tão patente que Pedro, vendo-os materializados, perguntou: Senhor, deseja que nós construímos uma barraca, um acampamento para os três? E então ali está o momento deles virem presenciarem exatamente os dois, Moisés e Elias, mais vivos do que nunca, a imortalidade da alma. Também nós podemos observar, cercando esta convicção sobre a imortalidade, que vem nas doutrinas, todas elas ensinando isso, as religiões, e ele dá o exemplo dessa imortalidade, mas nós vamos observando que, de uma certa forma, a mídia vai nos favorecer, o progresso tecnológico favorece, a evolução do conhecimento, abrindo tantas portas, tantas vertentes, e que nós, então, podemos observar a grande contribuição, sedimentando os ensinamentos da doutrina espírita, que a ciência nos faculta hoje. É o entendimento dos fenômenos ocorridos na época de Jesus que ocorrem hoje as mancheias. Exemplo típico, vamos ver. Quem é que não ouviu falar hoje em EQM, experiência de quase morte? Na experiência de quase morte, é uma experiência já conhecida desde a época de Jesus, já existia uma antes, mas com Jesus está patente na passagem, onde dizem da ressurreição de Lázaro. Lázaro não ressuscitou. Por quê? Porque ele não morrera. Na dizer de Jesus, ele diz: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Então ele desperta Lázaro. Tem mais duas passagens. A filha de Jairo, Talita, come, menina, levante. Ela estava dormindo. O filho da viúva de Naim, outro fenômeno de AQM, porque ele dissera: não vim destruir as leis, mas dar de cumprimento. Então, se ele fizesse Lázaro ressuscitar, se ele fizesse a Talita, a filha de Jairo, ressuscitar, ou o filho da viúva de Naim, estaria derrogando uma lei biológica. Quando cessa a vitalidade e o ser espiritual desliga-se do corpo, não há como retornar mais à vida desse corpo. Ele desagrega. Desligou, desagrega, não tem como reorganizar mais. Enquanto está na experiência EQM, experiência de quase morte, o ser espiritual está ligado ao corpo. Então, está adormecido, desperta, reativa a vitalidade, e então é chamado o fenômeno de ressuscitar. Mas no ressuscitar seria trazer a vida que morreu, mas ainda não morreu. E aí a ciência vem nos trazer exemplos fantásticos na atualidade. Hoje existe um livro que originou-se através da mão de um neurocirurgião. Esse neurocirurgião
ele nos dá uma prova do céu, é o título do livro, e pela editora Sextante. Esse livro, como cirurgião, neurocirurgião e os pares deles, cientistas, é óbvio que não tinha nenhuma vertente de religiosidade, nem se atinham a isso, mas sim uma especialização da neurocirurgia. E ele é vitimado exatamente de uma meningite virótica e fica num processo de EQM em torno de 6 dias. Um 7º dia, e aí durante esses 6 dias monitorado pelos equipamentos, constatando que não havia nenhuma atividade neural, o cérebro está totalmente imóvel, inerte, e as consequências do que podia ser examinado, constatando que praticamente estava ali quase correu a morte biológica, não tinha possibilidade mais de voltar. E se porventura voltasse, ficaria sequela devido ao cérebro estar inativo tanto tempo. No 7º dia, ele desperta, leptofagueiro, lúcido, sem nenhuma sequela. E aos pares ficaram, mas como é que é possível? E ele narrando a experiência pelas quais ele passou durante esse período. Então, uma experiência de EQM, mas ele manteve memória. E ele diz, então eu tenho uma memória extracerebral. Ele dizendo, eu tenho uma memória extracerebral. Porque a memória cerebral, o cérebro, esteve inativo. Não teve atividade nenhuma. E ele, então, descreve a experiência que ele teve. E lança, tem a coragem, a honestidade. Aliás, o Espírito veio com essa finalidade, não tem a menor dúvida. É mais um missionário ali alavancando a pesquisa, o conhecimento científico, comprovando uma realidade espiritual. Então, quem ainda não leu, fica a recomendação, uma prova do céu, exatamente para a editora Sextante. É Alexander, se não me falha a memória, o nome do autor. Mas esse não é só isolado, por quê? Muito tempo atrás, o Banerjee, que é um cientista indiano, também já começou a fazer as pesquisas das crianças, lembrando de existências precoces na primeira infância, memórias de outras existências. Olha, o corpo físico não viveu aquilo, a memória orgânica não tem essa notícia. De onde é que a criança traz essas informações? Então, são as reminiscências, as recordações de existências anteriores. O processo da reencarnação, muitas existências, e é o processo evolutivo. É um dos pilares, mais um pilar da doutrina espírita. Também Ian Stevenson, outro cientista canadense, que residiu durante muito tempo nos Estados Unidos, desenvolveu suas pesquisas, analisou mais de 1000 casos de memória extracerebral. O termo que o neurocirurgião usou já era usado por Banerjee, e usado por Ian Stevenson, e usado também por Hernani Guimarães Andrade, no Brasil, o cientista brasileiro que lançou o livro Reencarnação no Brasil, usando a mesma metodologia científica, que é exatamente pesquisar o fato, analisar o fato, tomar conta dele, verificar, indo a campo, verificando o registro, para que aquilo tenha realmente um arcabouço científico de sustentabilidade daquela experiência. Isso vai reforçando o quê? Formando a nossa opinião, formando o nosso arcabouço de informações. E vamos estabelecendo o quê? Analisando, tirando conclusão, estabelecendo o nosso conhecimento bem estruturado. Porém, quando nós entramos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos este capítulo que está em análise hoje, que é o capítulo 2, e o item de 5 a 7, ponto de vista. O capítulo 2 há muitas moradas na casa de meu pai. Tá? Ou meu reino não é deste mundo, melhor dizendo. E aí, então, Jesus vai entrando em detalhes sobre esse aspecto. E quando nós falamos sobre essa contribuição da terceira revelação à doutrina espírita, e o que nós propomos a quem esteja nos ouvindo e que não seja espírita, o espírita já deve fazer isso por excelência. É o hábito do estudo, da elucubração, tirar as conclusões, tirar as suas dúvidas, analisar, como diz Paulo, analisar tudo e reter o que for bom. Então, dentro dessa análise é que nós vamos encontrar a questão 919, no Livro dos Espíritos. É uma pergunta
decorrente da 919. A 919 é o conhece a ti mesmo. E a 919 é um desdobramento dela, onde Santo Agostinho nos informa qual é o maior método de nós nos conhecermos. É passar em revista o que nós andamos fazendo durante o dia, quando nós vamos dormir. Questionar todas as nossas ações. E, ao despertar, tomar o propósito de ser uma nova pessoa, não cometendo os mesmos equívocos da noite do dia anterior. Porém, nessa resposta da 919, no último período, passa assim, quase que desapercebido ao leitor desatento. Eu digo porque fui, durante muito tempo, desatento em relação a isso. E eu agradeço muito a uma companheira daqui do nosso lar, Tereza, dona Brunilde, que desde que eu cheguei no lar Tereza, ela não permitiu que deixasse o livro dos Espíritos. Dona Brunilde, eu gostaria de fazer uma reciclagem no Evangelho, no livro dos Mestres. Não, você não vai me sair do livro dos Espíritos. Então, tanto repete, analisa, que nós vamos tendo o quê? Uma serenidade, um aprofundamento. Cada vez que fazemos uma releitura, vamos descobrindo coisas que nós não prestamos atenção na primeira, na 10ª, na 100ª vez, mas numa outra oportunidade, chegamos assim, como é que não prestei atenção nisto? E foi a minha grande descoberta nesta questão, repetindo, 919A. A resposta é longa, mas no finalzinho da resposta, Santo Agostinho diz: sabemos que vós dizeis ser certo presente e incerto futuro. Pois é exatamente esta ideia que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo, a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca da imortalidade da alma. Eles estão preocupados. Será que nós temos ainda dúvidas sobre a nossa imortalidade? Será que nós ainda achamos que tudo acaba com a morte do corpo? Será que é esse o nosso ponto de vista? Mas eles querem, então, eliminar a nossa dúvida. Para isso, eles estão vindo com 1019 perguntas. Com este objetivo de eliminar a mínima dúvida, foi que nós ditamos o livro dos Espíritos. Muito bem. Então, as perguntas que estão ali, as outras todas, são corolários para este objetivo central: desenvolver a nossa convicção de que somos almas imortais. Esta convicção vai trazer consequência. Ao termos este posicionamento como uma opinião nossa, que entendemos, a nossa vida na Terra muda de observação. Estamos de passagem. Tudo que está aqui, nós não somos donos, somos usufrutuários. E quando nós voltarmos à nossa pátria de origem, o mundo espiritual, tudo que nós julgamos que nos pertence ficará por aqui. Então, a convicção na vida futura nos leva a ter o quê? Um apego, vamos dizer, relativo, de acordo com a necessidade. Aquilo é útil, precisamos disso. Precisamos nos alimentar, precisamos vestir, um relativo conforto, faz parte da nossa vida terra a terra. Mas nada disso poderemos levar. E aí, nós voltamos a Jesus. O que foi que Jesus advertiu? Cuidai de amealhar o tesouro no reino dos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Porque onde puseres o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ah, que tesouro é esse que a gente vai amealhar? Por quê? Todos poder, tudo que está aqui na Terra, não vai nos acompanhar. O que vai acompanhar? Aí é o que está interiormente em nós. Criados à imagem e semelhança de Deus, o que Deus tem em graus infinitos, nós temos em germen. Ou seja, as virtudes. Cada virtude que nós venhamos a desenvolver pela experiência no mundo corporal, isso é um patrimônio que ninguém consegue transferir. Por mais que ame seu filho, sua filha, seus parentes, seus irmãos, não se consegue transferir. Virtudes, paciência, virtude, resignação, e vai por aí afora, humildade, e o amor, o sentimento nobre que permeia todas as virtudes. Então, isso é um patrimônio intransferível. E aí, o Emmanuel nos alerta que devemos desenvolver as duas asas que nos permitem ascender o voo
do progresso da evolução. Não só a inteligência, ela é importante, a sabedoria, mas também o quê? As virtudes. Então, são as duas asas com que nós alçaremos o voo da nossa evolução, do nosso progresso. E não tenhamos dúvida, Jesus continua sendo nosso mestre. Ele continua realmente nos dando a certeza de que não nos desampara. E uma informação mais geral, se alguém tiver dúvidas, quem esteja nos acompanhando, principalmente pela nossa internet, quem não conhece Jesus ainda, Emmanuel nos deu de presente através do nosso inesquecível Francisco de Xavier, A Caminho da Luz. Merece uma atenção e leia. Vocês verão um outro Jesus que ainda desconhecem. Meus queridos irmãos, irmãs, ouvintes que nos acompanham, que possamos dizer ainda com Jesus: amai-vos uns aos outros, como Ele nos ama. Mas também Ele nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando de coração, leve meu fardo, suave meu jugo. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dar. Que a paz emanada do nosso Mestre Jesus, que nos envolve nesse instante, possa permanecer em nossos corações e em nossos lares, hoje, agora e sempre. Agradecemos, João, por você sempre atender tão prontamente ao convite que fazemos para estar conosco e por essa palestra tão esclarecedora que você nos traz, esse assunto importante de maneira que a gente possa entender bem e que é da maior importância, como a gente diz, porque nos lembra aquilo que às vezes no corre-corre do dia a dia esquecemos, que somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem. Então agradecemos a você por tão esclarecedora palestra nesse dia de hoje. Agradecemos a vocês todos que nos assistem. Lembramos que gostaríamos que no final vocês pudessem dar o like naquela mãozinha simpática, não é? Para que a nossa palestra continue no YouTube por muito tempo. E convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, quando o estudo será sobre um tema do Livro dos Espíritos, Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças. Vamos então agora encerrar a nossa reunião com a nossa prece final, nossa prece de agradecimento, unindo novamente os nossos pensamentos em torno dessa figura tão querida, tão doce e o olhar de Jesus a nos envolver. Querido Mestre, depois de ouvirmos essa palestra que nos lembra os teus ensinamentos quando passaste pela Terra, que nos lembra a nossa condição de espíritos imortais, e através de tantos exemplos que nosso companheiro nos trouxe sobre este momento de uma vida no plano espiritual, nós queremos agradecer, Senhor, e pedir que nos ajude a mantermos sempre esse foco, lembrando do nosso objetivo aqui nessa terra, neste momento, mesmo com todas as dificuldades que a terra atravessa agora, que saibamos sempre guardar no nosso coração a certeza que estás conosco, que não estamos nunca desamparados e que depende de nós estarmos contigo. Assim, Senhor, pedimos as tuas bênçãos para todos nós, nossos familiares, nossos amigos, para toda a nossa terra, que o seu olhar amoroso possa envolver todos esses lugares onde ainda existem tantos conflitos, trazendo a paz que tanto almejamos. Que seja então em teu nome, Senhor, em nome de tantos benfeitores amigos que nos acompanham, em nome desses benfeitores queridos do Lar de Teresa, e sobretudo em nome de Deus, que possamos encerrar a reunião desta hora. Que assim possa ser, graças a Deus.